O silêncio absoluto que precede a manifestação de uma grande força espiritual é, muitas vezes, mais revelador do que o som mais estrondoso que se possa imaginar. Imagine-se agora transportado para o coração de uma mata densa e ancestral, onde a luz do sol, filtrada pela copa das árvores gigantescas, mal consegue beijar o solo úmido e sagrado da floresta. De repente, o grito agudo e penetrante de uma águia corta o ar pesado, ecoando entre as árvores centenárias como um chamado do próprio destino. Lentamente, no centro de um feixe de luz solar solitário que atravessa a folhagem, uma única pena branca, imaculada e de uma leveza sobrenatural, começa sua descida coreografada. Ela flutua, gira suavemente no ar e, finalmente, toca o chão de terra batida com a delicadeza de um suspiro divino. Este é o portal simbólico para o profundo mistério de uma das entidades mais respeitadas, amadas e enigmáticas de toda a Umbanda. Muitos buscam sua cura em momentos de profundo desespero. Ajoelham-se diante de sua presença imponente e rogam por sua proteção contra as trevas, mas poucos são aqueles que realmente compreendem a complexa hierarquia espiritual que ele representa. Entre tantos guerreiros das matas, tradicionalmente vestidos com as cores vibrantes da folhagem, do sangue ou da terra, surge a pergunta inevitável: por que este espírito carrega a cor da paz absoluta e da pureza total? A jornada para entender o caboclo pena branca começa no reconhecimento de que não estamos falando apenas de um espírito indígena comum, mas de um grau de elevação espiritual que desafia as limitações do tempo e as fronteiras do espaço geográfico. A promessa que fazemos aqui é a de revelar a identidade oculta por trás deste nome, que inspira tanta reverência. Pena branca não apenas entra em um terreiro, ele altera a vibração de cada átomo do ambiente no exato instante em que sua energia toca o solo sagrado. Sua presença não é caracterizada pela agressividade da caça, mas pela potência silenciosa da transmutação. Ele é o arquétipo da pureza manifestada em um mundo saturado de conflitos. A tese central que envolve sua existência é fascinante e profunda. Pena branca não é apenas um espírito isolado, mas sim uma falange de altíssima vibração que cruza fronteiras continentais, unindo de forma magistral a sabedoria mística das tribos Sioux e Apache da América do Norte, com a ancestralidade telúrica das matas brasileiras. O que acontece quando a força bruta da sobrevivência se transforma na pureza da luz divina? O segredo para entender essa transição alquímica reside em algo que ele segura firmemente na mão esquerda e que quase ninguém percebe durante o transe mediúnico, um detalhe que define toda a sua missão na Terra. Ao observarmos o impacto de sua chegada, notamos a primeira grande onda de tensão espiritual que percorre os presentes. Diferente de outros caboclos cujos brados são longos, guturais e ecoam como trovões anunciando a tempestade, o brado do caboclo pena branca é curto, seco e carregado de uma autoridade moral inquestionável. É o som de um comando que não precisa de volume para ser obedecido. Sua aura brilha em um tom de branco ofuscante, simbolizando a regência direta de Oxalá dentro da vibrante linha de Oxóssi. É o encontro místico do céu com a floresta, onde as velas brancas e verdes se fundem no altar para sinalizar que a cura, naquele momento, será uma limpeza profunda das camadas mais íntimas da alma humana. Ele é frequentemente associado à fraternidade branca, um círculo de seres ascensionados que trabalham pela evolução espiritual da humanidade, o que o eleva à categoria de um legítimo índio missionário. Antes de continuarmos com essa revelação, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo, para que possamos fortalecer juntos essa corrente de luz e conhecimento. Esta entidade carrega consigo uma disciplina rigorosa que muitos desconhecem. Há uma quebra de tabu fundamental aqui. O caboclo pena branca não aceita qualquer tipo de oferenda ou vibração confusa. Ele exige a pureza absoluta em seus rituais, focando na manipulação de ervas claras e águas cristalinas para a doutrinação dos necessitados. Ele é o general que planeja a paz, o mestre que utiliza a força das matas para ensinar a mansidão e a autoridade moral de quem já não precisa mais lutar, pois sua simples presença já é a vitória final da luz sobre a escuridão. A ancestralidade de pena branca mergulha em raízes que ultrapassam fronteiras geográficas. Existe uma conexão documentada entre as falanges que atuam sob essa insígnia e as grandes nações guerreiras da América do Norte, como os Sioux e os Apache. Imagine o vasto horizonte das planícies norte-americanas, onde a conexão com o grande espírito, o Wakantanka, era a base da existência tribal. Ali, a figura do guerreiro que transcende a batalha física para se tornar um guia espiritual é o pilar central. A transição da energia desse espírito é um fenômeno de alquimia espiritual raríssimo. Ele deixou de lado o arco e a flecha para empunhar instrumentos etéreos de cura. Ao alcançar a frequência de um pai de mesa, pena branca transmuta a agressividade necessária à proteção territorial na precisão da limpeza energética.
Suas mãos, que em tempos imemoriais manejavam armas, agora conduzem fluxos de luz branca que restauram o perispírito fragilizado dos necessitados. Se recuarmos no tempo até o surgimento oficial da Umbanda, encontraremos registros da atuação de Pena Branca já nos primeiros trabalhos coordenados por Zélio de Moraes. É fascinante notar como essa entidade se apresentou como um pilar de sustentação doutrinária desde os primeiros dias da religião. Existe uma lenda sagrada, preservada entre os mais antigos iniciados, de que Pena Branca foi, em uma encarnação terrena, um mediador de almas. Ele teria sido aquele que, através da sabedoria, conseguiu evitar massacres entre povos indígenas que estavam em rota de colisão sangrenta. Essa capacidade de negociar a paz sem recorrer à força bruta define sua atuação nos terreiros contemporâneos. Ele não expulsa energias deletérias com violência. Ele as convence da inutilidade da revolta através de uma lógica superior e de um magnetismo pacificador que desarma qualquer obsessor, por mais endurecido que pareça ser. Quando observamos o ritual de incorporação, percebemos que o ritmo do ambiente muda. O movimento de Pena Branca é dotado de uma elegância sóbria e contida. O que ele realiza nesses momentos sagrados é uma profunda limpeza fluídica, utilizando as mãos em movimentos circulares e precisos. Ele manipula o campo eletromagnético do consulente como se estivesse tecendo uma nova vestimenta de luz. É crucial estabelecer a diferença entre o caboclo Pena Branca e seus irmãos, como o Pena Verde ou o Pena Dourada. Cada cor de pena não é um adorno estético, mas um código vibratório. Enquanto a Pena Verde trabalha a vitalidade das matas e a dourada foca na prosperidade solar, a branca carrega a frequência do perdão, da pureza e da ligação direta com as esferas de Oxalá. Se você já sentiu uma paz inexplicável ao ouvir um ponto de Pena Branca, saiba que sua alma reconhece essa linhagem de luz. Essa sensação de acolhimento é o sinal de que seu campo espiritual está sendo harmonizado por essa frequência. Não se esqueça de deixar seu axé nos comentários aqui no Axelequenel, pois sua participação fortalece nossa busca por conhecimento. Dentro da estrutura doutrinária da Umbanda, Pena Branca exerce a função de caboclo doutrinador. Ele atua como o professor severo que educa os médiuns sobre a importância da conduta moral e da disciplina. Sua influência na educação espiritual é vasta. Ele ensina que o médium deve ser um canal tão límpido quanto as águas cristalinas das fontes que ele utiliza em seus rituais. Ele prefere a manipulação de ervas claras, como o manjericão e a tapete de Oxalá, que possuem vibrações sutis. A serenidade que ele transmite não é fraqueza, mas a autoridade de quem domina as forças da natureza para servir ao bem maior. Ele estabelece uma ponte entre a sabedoria ancestral das tribos e a prática mediúnica moderna. A paz é sua ferramenta. Essa mão, oculta por muitos olhos físicos, é o centro de sua força de contenção, o ponto onde o céu e a terra se encontram para selar a harmonia. Ele vigia o portal, sempre. Assim, ele prepara silenciosamente o terreno para o grande segredo que ele guarda firmemente em sua mão esquerda para sempre. O mistério que envolve o que o caboclo Pena Branca carrega em sua mão esquerda é finalmente revelado no ápice de sua manifestação sagrada. Enquanto muitos se distraem com a vibração do brado ou com a fumaça aromática do charuto, os olhos iniciados percebem que sua mão esquerda permanece em uma posição firme de recepção e comando silencioso. Ele carrega a chamada luz da aliança. Não se trata de um objeto físico, mas de um feixe de energia puríssima que possui o poder de selar a paz definitiva entre inimigos espirituais que se digladiam há milênios. Essa luz funciona no plano astral como um contrato sagrado de cessar fogo imediato. Quando Pena Branca estende essa mão sobre uma alma atormentada ou um obsessor endurecido, ele não está simplesmente expulsando uma sombra com força bruta. Ele está oferecendo uma oportunidade real de redenção através do entendimento profundo. É o ápice da diplomacia astral, onde o conflito cessa porque a luz da verdade divina torna qualquer guerra pequena e irrelevante. Imagine agora a cena de ouro, um trabalho de desobsessão comandado por este general da paz. O ambiente do terreiro, antes pesado e denso, começa a se transformar sob as autoridades de sua presença. O caboclo sopra suavemente a fumaça de seu charuto, que se transmuta em uma névoa clara e luminescente envolvendo o consulente como um manto protetor. Como um cirurgião das almas, ele utiliza a ponta de seus dedos para tocar pontos específicos do campo áurico. A aura, outrora manchada por tons escuros de rancor e dor, começa a ser limpa por uma luz branca intensa que emana do próprio solo e sobe pelas pernas do médium. É uma transmutação alquímica, onde o ódio é dissolvido pela autoridade moral de um espírito que já venceu todas as suas batalhas internas. O obsessor, confrontado por essa pureza, muitas vezes cai de joelhos, não por medo, mas por um reconhecimento de sua própria pequenez diante da imensidão do amor que Pena Branca canaliza.
Esta entidade opera em uma intersecção fascinante entre os elementos ar e terra simultaneamente. O elemento ar traz a rapidez do pensamento, a clareza da doutrina e a comunicação entre os mundos. Já a terra oferece a base e o enraizamento necessário para que a cura seja permanente e não apenas um alívio passageiro. Existe aqui um paralelo esotérico profundo que nos remete diretamente à sabedoria do Antigo Egito. A pena que dá nome ao caboclo representa o mesmo conceito da pena de Maat no tribunal de Osíris. Naquela tradição, o coração do falecido era pesado contra uma pena em uma balança. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma estaria livre. Pena Branca aplica essa mesma lei espiritual hoje. Ele traz a leveza para o coração dos homens. Ele ensina que para entrar nas matas sagradas de Oxóssi e alcançar a paz de Oxalá, o ser humano precisa se despojar do peso do ego e do rancor. A pena branca é o padrão de medida da alma que busca a ascensão. O legado que o caboclo Pena Branca nos deixa é uma lição de estratégia espiritual para a vida moderna. Ele nos mostra que a verdadeira força não reside no ataque, mas na autoridade moral de quem não precisa mais lutar para ser respeitado. Em um mundo de reações violentas, a serenidade de Pena Branca surge como um farol de sanidade. Como aplicar essa serenidade nas suas próprias batalhas diárias? Talvez o segredo não esteja em vencer o outro, mas em pacificar a própria mente, permitindo que a luz da aliança cele o fim das guerras internas que travamos contra nós mesmos. Ele nos convida a sermos os generais da nossa própria paz, mantendo a pureza de intenção mesmo cercados pela densidade do cotidiano. A jornada por essa linhagem de luz nos mostra que cada detalhe na Umbanda guarda segredos universais. Pena Branca é o mestre que ilumina as clareiras, garantindo que o caminho esteja livre para quem busca o bem. No entanto, as matas guardam outros mistérios e exigem diferentes guardiões. Se ele traz a paz do dia, um protetor vigoroso vigia a noite. Você conhece o segredo do caboclo Pantera Negra? Aquele que vigia as fronteiras onde a luz encontra as sombras? Clique agora e descubra o guardião que patrulha na escuridão que Pena Branca ajuda a iluminar. O axé continua.